Olá, está começando mais uma Entretantos, a sua entrevista semanal, onde a gente se vê aqui na nossa TV. E hoje, como sempre, né, mais um look da Vi Boutique. A Vi fica na Helmut Arendt, onde você encontra uma infinidade de roupas, de elegância para o seu dia a dia. Mas hoje, agora trocando de assunto, eu tenho uma pessoa muito especial aqui no sofá da Entretantos. Eu estou falando com uma pessoa que representa o agro, a nossa economia movida por esse agro. E ele é uma pessoa muito ativa e conhecida nesse ramo. Posso afirmar, eu acredito, que é uma das vozes que representa a cadeia que alimenta o Brasil e o mundo. Estou falando de Losivânio Luiz de Lourenço, presidente da ACCS, Associação Catarinense de Criadores de Suínos. E agora eu vou para aquela perguntinha de nosso dia a dia aqui na Entretantos. Losivânio, quem é você? Primeiramente, obrigado pelo convite, Lu, de estar aqui. O Losivânio é uma pessoa sempre otimista, que não desiste nunca, né? Eu sempre digo que aquilo que a gente se propõe a fazer tem que fazer bem feito. O certo é uma vez só, se você tiver que arrumar alguma coisa porque não fez certo a primeira vez, né? Então o Losivânio é essa pessoa que acredita sempre no ser humano, porque a gente não pode deixar de acreditar nas pessoas, né? Isso. E que sempre tem um foco, né? Daquilo que a gente busca, daquilo que a gente quer, tem que ter essa determinação para chegar no objetivo daquilo que a gente planejou. Então, é uma pessoa muito otimista que acredita realmente no mundo através das pessoas. E o Losivânio família? A Losivânio família também é meio muito rígido com as filhas, né, que tem, porque a gente sabe que a educação ela tem que sair de casa, tem que estar dentro de casa, né? Exato. Não é levar para a escola e terceirizar a educação dos filhos. Então eu cobro muito, mas a gente sempre dá oportunidade. Então na família também, com a esposa Terezinha também, que é quem é o nosso braço direito, sempre a mãe dentro de casa e o pai sempre é aquela pessoa que vai buscar sempre os objetivos também. Então a gente é uma família muito unida, não só aqui, mas também sou de uma família de 7, somos em 7 irmãos, né, 4 homens e 3 mulheres, e meus pais ainda estão vivos, graças a Deus, com muita saúde. Então sempre que eu tenho oportunidade, eu vou para Orleans lá para confraternizar, para comer uma polenta lá, né, com eles. E uma enfim. costelinha suína? Sem dúvida, um torresminho, né? Ainda a gente tem o costume de abater o suíno na propriedade rural e fazer todas aquelas iguarias aí da nossa suinocultura. O Losivânio é natural de Orleans, Orleans. o sul do estado. E veio para Concórdia em que ano? Eu vim para cá em 2003, quando teve a primeira eleição da Associação Catarinense de Criadores de Suínos. Até ali não teve uma eleição direta, né? E aí a gente disputou juntamente com o Valmir de Souza e ganhamos a eleição. E a partir de 2010, então, entrei como presidente e de lá para cá, então, estou na presidência da associação. Que interessante. Losivânio, agora nós temos 2 momentos na nossa entrevista, Entretantos, nessa prosa. E é muito prazer recebê-lo aqui mesmo. E agora, então, nós vamos mais por uma parte que não é tão mais intimista. Qual a inspiração sua de vida e de negócios? De onde você busca essa inspiração? Eu vejo que sempre são os meus pais, primeiro, porque meu pai, ele sempre falava, tem a 4ª série forte e sempre teve uma visão de futuro, né, dentro dos negócios da suinocultura também, né? Então, sempre, a minha mãe também, por ser do lar, como se falava antigamente, Sim. 7 filhos, né? Cuidando e fazendo almoço, café e janta e dando conta da casa, né? Então, assim, a inspiração que vem de fazer as coisas certas por aquilo que a gente aprendeu de berço, né? Que parece que hoje o certo é errado, né? E nós Sim. temos que valorizar isso e passar sempre isso de respeito. Então, isso tudo que a gente aprendeu, né? E a questão de inspiração de negócios realmente é ver que o mundo é movido por ele, né? Se nós não tivermos os negócios, nós não temos os empresários, nós não temos os empregos, o povo não tem a renda, né? Então, essa inspiração de negócios, realmente, eu sempre olho em quem deu certo, em quem está lá no auge, como fez para chegar lá, pessoas idôneas, como a gente vê grandes líderes, falávamos há pouco também da questão da Aurora, né? Que foi uma presidente, o Neivor foi homenageado ali, né? Pela Confederação Brasileira da Indústria. Da indústria, né? Então, é nessas pessoas que a gente se inspira, né? Para fazer a cada dia o melhor e dar o resultado por aquilo que a gente está sendo pago.
E para agora nós vamos voltar mais para a área do empreendedorismo. Para você empreender na vida, como você vê essa questão que você já fez algumas colocações, mas no seu dia a dia, empreender na empresa, empreender na vida e numa associação que tem muitos donos, né? Entre Sem aspas. dúvida. Eu sempre digo que nós somos peão do produtor, porque se nós fomos eleitos para trabalhar, fomos eleitos pelo produtor, a gente é um empregado dele. E muitos, até quando eu falo isso para políticos, eles acham ruim porque não tem diferença, porque a gente está aí trabalhando e trazendo alternativas. Então, Sim. quando se fala em empreendê-lo, nós, em 2013, que eu já estava de presidente, nós construímos dentro da associação um estúdio de rádio profissional, aonde na época não tinha a velocidade da informação como nós temos hoje pelas redes sociais, né? Exato. E a gente conseguia levar para os nossos produtores em 26 rádios do estado essas informações toda semana para eles, né? Também empreender foi o que a gente viu o mundo exigindo cada vez mais bem-estar animal e nós essa é uma questão. construímos em 2016 a primeira central de sêmen suíno do Brasil dentro do bem-estar animal, que é a referência até Aqui hoje. em Concórdia. Aqui em Concórdia, ali em Fragosos. Então, com 150 animais, um investimento alto, mas que está dando todo o retorno não só para a associação, mas para os produtores que Imagina. compram um sêmen de alta genética como nós temos ali. Não é Então, exclusivo, lhe cortando um minutinho, não é exclusivo para os associados da CCS. a Também gente pode ser atende. comercializado para outros produtores? Sim, nós, porque a associação ela representa 100% dos suinocultores catarinenses. Então a gente tem parceria com cooperativas, com indústrias, com mini integradores, produtores independentes. Então a gente atende a demanda daquilo que o produtor precisa, né? Então empreender realmente é você ter uma visão diferenciada, olhar o futuro como que ele vai ser. Agora, como a gente também, enquanto associação, está trabalhando a biosseguridade das propriedades rurais, para Pode que falar um pouquinho disso? sim, a sustentabilidade, a biossegurança, ela é tudo hoje dentro do agronegócio, independente da produção que tem, porque a gente não pode perder, como teve agora essa suspeita de gripe aviária em Santa Catarina, nós já perdemos exportações, aconteceu no Rio Grande do Sul, também perdemos exportações. Mundo globalizado? Com certeza. Então nós temos que fazer o quê? Cercar a nossa instalação, a criação de suínos, lá onde está o suíno, nós não podemos ver ele como um bicho ali dentro. Nós temos que saber que aquilo é um alimento que uma hora vai chegar na mesa de um consumidor Uma da nossa proteína casa. seria essa Sem palavra? dúvida, sem dúvida. Então, essa biosseguridade ela é importante. Com tantas doenças mundo afora, Imagino. o Brasil não tem isso. Então, nós temos que cada vez mais trabalhar para que isso aconteça o quanto antes, essa biosseguridade, para nós diminuirmos cada vez mais o risco. Ele sempre vai existir, mas quanto menor, melhor. A gente tem que lembrar que há 30 anos atrás pararam de vacinar e fomos reconhecidos como livre de febre aftosa sem vacinação em 2007. E aí a gente conquistou mercados como Japão, Estados Unidos e México, que é só Santa Catarina que exporta. Embora agora, o ano passado, vários estados foram reconhecidos, e esse ano o Brasil inteiro foi reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal como livre de febre aftosa sem vacinação, mas só Santa Catarina continua com essa condição de exportar pelo diferencial sanitário que nós temos. Então, quando a gente olha para a nossa propriedade, Sim. nós temos que olhar como uma empresa rural. Eu sempre falo para os nossos produtores, porque muita gente diz, começamos há 40 anos a produzir, era assim, e por que que mudou tanto? Porque nós começamos a criar porcos, depois viramos suinocultor e hoje temos que ser empresário rural na atividade. Porque quantos milhares e até milhões de reais tem investido em uma propriedade rural e às vezes já não se dá conta. A gente vê barracão lá, mas não faz a contabilização de quanto tem. Então nós temos que ter um pensamento diferente para que a gente cuide muito da sanidade. Eu sempre digo que o produtor tem que ir dormir pensando em melhorar a sanidade e quando acordar colocar em prática para manter não só mercados internacionais, mas para dar garantia para o nosso consumidor também, que ele precisa saber que consumir carne suína é um produto de qualidade. E hoje, atualmente, tudo que você comentou e tudo que é feito pela CCS, e que desafios te movem atualmente? Olha, um desafio grande que nós temos agora, em novembro do ano passado, eu assumi aquele bloco BRIPAEN, que é um bloco de 7 países, né? Isso. E a gente, para mim foi uma surpresa, porque se falava muito na Rota do Milho e teve eventos em Chapecó, que abriu em 2015, começou e não andou. Eu sempre participei e em conjunto com pessoas do Paraguai e da Argentina, a gente tentou mobilizar e foi e não conseguiu. Em novembro teve uma assembleia no Paraguai, eu participei e saiu por unanimidade o meu nome para ser presidente desse bloco.
Parabéns. Então, muito obrigado. É um desafio, mas não me dá medo, porque nós temos um time bom, nós temos vice-presidentes desse bloco que são governadores de províncias do Paraguai, da Argentina, do Chile, são prefeitos, né, que eles falam lá, alcaides, né? Então, para mim, é um desafio que tem aí que a gente tá para abrir a rota do milho, que é trazer milho do Paraguai, saindo por Major Otânio, no porto de Major Otânio, para o porto de Eldorado, na Argentina, e saindo de Dionísio Cerqueira, diminuindo muito as distâncias do milho que vem do Paraguai hoje por Foz do Iguaçu, até Chapecó, né? Então, e região, né? Então, esse é um dos desafios que a gente tem aí. O outro também é a rota bioceânica, né? O corredor de Capricórnio, que é exportado do Brasil para o Chile, né? Sair a exportação do Brasil para o Chile. Mas e daí, via terrestre até Chile, né? Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, aonde depois, então, indo para a Ásia, vai diminuir 17 dias a navegação. Ao invés daquela volta toda por cima do Brasil, aí vai caminho reto. É a rota oceânica. É bioceânica. Bioceânica. Bioceânica, o corredor de Capricórnio, é as duas configurações que tem. E, então eu vejo que são esses os desafios que a gente tem aí. A nossa cooperativa também, a Coasc, que nós fundamos também em 2014, né? Em fevereiro de 2014, que também foi um desafio, né, algo que a gente idealizou e continua. Temos uma agropecuária aqui na cidade também. Então, são os desafios que a gente sempre olha pensando no produtor. Nunca, às vezes o pessoal acha que é demagogia o que eu falo, mas tem uma coisa, Lu, que eu sempre digo que os pais sempre ensinaram para nós lá em casa: nunca deixa o rabo preso para ninguém pisar em cima. Uma expressão que ele dizia porque você ficou devendo, né? Exatamente. Se pisaram em cima. E eu sempre digo que eu não trabalho para ganhar dinheiro, eu trabalho para dar resultado. E o resultado que eu dou que vem o dinheiro, né? Então, nesse pensamento, a gente está sempre aí olhando o produtor, porque se nós não tivermos o produtor, nós não temos a produção, nós não temos a nossa comida na mesa. Então, tem que dar facilidade para ele, não criar problema para o produtor. Porque ele já tem problema que chega lá na propriedade rural, que é uma empresa, muitas vezes, céu aberto, depende de temperatura, depende do clima, depende de governo, depende de N situações para que ele possa agregar dentro da propriedade dele. Então, ele tem que conhecer muito para estar lá produzindo aquilo que ele está produzindo. Exato. E então, eu vejo que o governo, às vezes, bota muita burocracia para isso, né? Pesa, o produtor, ele quer saber de trabalhar, não quer burocracia. Ele não gosta de ir para a cidade. Eu vejo lá na propriedade, quando tem que ir para a cidade, o pai não gosta de ir, o meu irmão também, porque está ali com o serviço para fazer. E essa burocracia hoje, claro, a internet ela ajuda muito nisso, né? Hoje, a grande maioria você faz tudo eletronicamente. Exato. Mas muita gente não tem esse conhecimento também. Ainda está um pouco distante, né? A falta de energia de qualidade, falta de internet de qualidade. Pessoas, a média em Santa Catarina, do pessoal do interior é 52 anos de idade. Então, você veja que é um pessoal que estava acostumado com enxada, picareta, né? Quer dizer, o que nós chamamos analógicos, né? Analógicos, né? Então, agora, para a mudança do digital, muitos filhos já saíram da propriedade rural. Isso. E fica difícil até a sucessão familiar, embora agora muitos a gente vê voltando pela qualidade de vida que tem no meio rural, mas que tem essa dificuldade, né? Então a gente tem que trabalhar sempre pensando, almejando lá o produtor, que é quem mais necessita, e é que ali parte de tudo para que a gente tenha no urbano a transformação, porque o meio rural ele só produz, a transformação acontece no meio urbano, e nós precisamos fazer essa junção cada vez mais prática, né, para que a gente tire essa burocracia e também consigamos atender a demanda daquilo que o consumidor precisa. Moda feminina e masculina. No Centro de Concórdia, o endereço da moda. Voltando um pouquinho numa colocação que você fez, vocês têm uma cooperativa, que é a Coasc, que você falou, e uma agropecuária. É tudo da CCS ou não?
Não, tem Como a é que associação. funciona? Dentro da associação, a gente daí na época começou com uma compra conjunta, aí criamos a cooperativa, são CNPJs diferentes. Uma coisa é a Ah, associação, outra tá. coisa é a cooperativa. Mas não são ligadas. A cooperativa e a agropecuária, sim, mas Sim. a CCS não. Mas Ah, obrigatoriamente quem é associado da CCS não é associado não. das duas empresas. Nós temos hoje 73 cooperados dentro da cooperativa. E na associação a gente representa 100% dos suinocultores 100%. catarinenses. Claro que a indústria e cooperativa tem os integrados dela, tem os produtores e Sim. cooperados, mas a associação ela abrange 100% dos produtores catarinenses, que isso é estatutário e começou lá em 59 assim, né? Fazendo esse trabalho de atender todos os produtores, né? E a gente continua até hoje. Né? Claro, perfeitamente. Agora vamos um pouquinho mais para o Losivânio. Losivânio, para você, o que é ser feliz? Ser feliz é estar de bem com a vida. Não é aquilo que a gente conquista, não está ali a felicidade. Está no caminho daquilo que a gente chegou até lá, né? Então, é estar de bem com a família, estar de bem com os amigos, ter a simplicidade daquilo que a gente tem de origem, né? Não é porque a gente cresce um pouquinho e esquece, eu sempre digo É que importante. a gente tem que nunca esquecer o ponto de partida, independente de onde chegou. Então, a felicidade é isso, é poder valorizar cada pessoa que passou na nossa vida, que nos ajudou ou que está ainda junto, né? Então, ser feliz é isso, poder se confraternizar e levar a vida o mais leve possível. Isso aí. E agora vamos falar um pouco de valores, de dinheiro. Para você, qual é o valor do dinheiro? Olha, Lu, uma coisa que eu sempre falei também para os produtores na crise, R$ 1 ele vale tanto na crise quanto na bonança, né? O dinheiro tem o seu valor. Só que a gente não tem que se apegar ao valor do dinheiro. Ele precisa para sobreviver, tudo hoje é monetário, né? Então o valor do dinheiro é importante. E saber usar ele, né? Saber usar, saber administrar para você construir um futuro mais promissor, né? Para que você chegue num tempo que a gente não tenha tanta força para o trabalho, a gente poder usufruir daquilo que foi naquilo que a gente trabalhou, construído no tempo de vida útil, vamos dizer assim, da força do trabalho, né? Porque os nossos pais sempre falaram, né? Diziam, aproveita trabalhar enquanto é novo, porque depois de velho não consegue mais, né? Então, Tem que aproveitar, tem que né? ir assim, né? Curtindo a vida. O valor do Isso aí. dinheiro é curtir a vida também. Então, Losivânio, como eu intitulei, né, tomei a liberdade de ser uma das vozes do agro, e Obrigado. especialmente da suinocultura, eu quero trazer algumas questões agora mais ligada à suinocultura, porque eu acho esse importante momento da gente falar sobre o agro, né, a importância do agro. Todo mundo fala, mas eu também pontuar essa importância e por que tão importante. Então eu queria saber, Santa Catarina é referência nacional, né, no mundo da suinocultura, né? É Santa Catarina. E quais são os principais desafios enfrentados pelos produtores associados à CCS? Olha, os desafios são muitos. A gente sempre diz que o primeiro mesmo é sanidade, manter o status sanitário do Estado na forma como ele está e melhorando cada vez mais, né? Mas é muita gente que não conhece o que é o meio rural e está lá fazendo legislação. Nós tivemos, ano passado, muitos problemas de normativas que queriam aplicar, né? Que vinha do CONSEMA, do próprio CRMV, que é o Conselho Regional de Medicina Veterinária, por não entenderem como é que funciona a produção e exigindo coisas aí que não tinha necessidade. Exemplo, por exemplo, o CRMV exigindo que cada propriedade tivesse um veterinário responsável por aquela propriedade. E a legislação não é isso, é até 100 propriedades um veterinário pode atender. Se tiver uma equipe junto, né? A mesma coisa, queriam que todo distribuidor de dejetos, né, aqueles tanques, seja caminhões ou tanque de trator, tivesse uma certificação pelo Inmetro. Então, assim, ó, porque falavam que era efluentes, não é adubo orgânico, né? Então, são coisas que vêm e aí são caríssimos para o produtor fazer, é muita burocracia, como eu falei, ninguém gosta de ir para a cidade porque tem que trabalhar e falta mão de obra e tinha que correr muito atrás disso aí, né? Então, os desafios que nós vemos aí hoje por parte do produtor, justamente é isso, essas legislações ambientais muito rígidas, porque o produtor, ele sabe que se ele não manter o meio ambiente em dia, ele não vai sobreviver. Ele depende dele, ele né? Depende disso, depende da água boa, então ele não vai botar esterco na água para poluir, porque ele precisa daquela água, né? Então, várias questões, Lu, que estão aí hoje permeando aí e sempre onerando o nosso produtor ou tirando a tranquilidade dele, né? Eu acredito. Então, eu vejo que hoje o produtor ele tem que entender muito de legislação
para não se incomodar e futuramente, cada vez que vai renovar a licença ambiental, tem algumas exigências a mais, até desnecessárias pelo aquilo que a gente acompanha, tem conhecimento e sabe o que precisa na atividade, né? E Então, aí essa é a entra o dificuldade. papel, não cortando o seu raciocínio, entra o papel importante da associação, né? Associação da representação para esses momentos difíceis. Sem dúvida, porque muitos produtores que sofrem por alguma coisa lá na propriedade rural, de algumas questões ambientais, de algumas legislações, eles entram em contato com nós e nós é que daí então vamos à Secretaria da Agricultura, à Assembleia Legislativa, ou até no Ministério da Agricultura, quando é alguma questão, por mais que a gente atende aí, representa os produtores catarinenses, mas muitos têm frigorífico também e algumas legislações pertinentes a esses frigoríficos chegam até nós e nós também vamos tentar sempre ajudar para tirar essa burocracia que tem aí, como tem agora com relação ao CISB também, que a gente está com uma demanda lá para a região de Braço do Norte. Então, assim, são coisas que chega sempre para o produtor e depois, então, isso vai abrangendo e quando a gente vê se a CCS não faz esse trabalho de ter dentro da Assembleia Legislativa uma comissão de agricultura que entende do agronegócio, com certeza a gente não teria hoje o respaldo que a gente tem. Então, os nossos deputados têm que aqui agradecer sempre a compreensão deles de tudo que a gente vai buscar, eles analisam e realmente sabem que é o certo, porque quanto associação nós não vamos lá pedir 10 para ganhar 5, se é para pedir 10 é porque realmente precisa, então sempre que a gente levou essas pautas, sempre fomos atendidos. Estamos nos encaminhando para o final, mas eu tenho mais uma questão aqui na minha colinha que eu achei muito interessante. Concórdia tem um papel histórico na sinocultura, isso é fato, né? Não é lenda que tem um programa também do Clélio Dalpiaz. O que torna a Concórdia tão fértil para esse tipo de produção e como impacta na identidade local de Concórdia? Olha, eu sempre digo que Concórdia é o berço da suinocultura catarinense brasileira e não é diferente. Nós temos uma Embrapa aqui por isso, porque veio a Embrapa suínos e depois, então, 3 anos depois, incorporou aves também, justamente porque quando teve a visita do saudoso Alisson Paulinelli aqui, então solicitaram, porque ele viu a pujança que era a unidade de testes que tem lá em Fragoso, que tinha, né, na época, que agora é onde os bombeiros vão estar localizados lá, era uma estação de testes onde fazia os testes dos animais de reprodutores que importavam e ia fazendo esse trabalho. Então aí aqui começou o berço da suinocultura e essa pujança de Concórdia realmente é porque é uma cidade de um povo trabalhador. Hoje ainda participei de uma conversa em uma instituição financeira e tem gente lá de Florianópolis que disse que ainda fez assim, é uma cidade que abraça, né? É uma cidade carinhosa que abraça uma pessoa que já passou por outros lugares do Brasil e disse que se impressionou quando chega aqui a forma da cultura de passar a cuia, que você vai abraçando com a cuia todo mundo também. Exato. Então é uma cidade pujante por isso, porque o povo aqui não fica atrelado em burocracia. Ele quer trabalhar e baixa a cabeça e vai trabalhar e faz a cidade crescer. É um povo receptivo. Olha quantos estrangeiros nós temos aqui, todo mundo doando agora também com esse frio aí para que a pessoa que vem de fora geralmente vem com a roupa do corpo, né? Então é uma cidade que abraça por isso essa pujança. Então é uma cidade abençoada por Deus e pelas pessoas que estão aqui também, né? Então eu vejo que cada vez mais a cidade onde tem agronegócio, como é Concórdia, berço da Sadia, que não tem como dizer, vai mudando, mas é a Sadia e assim vai, né? Então tem muita história, muita gente, todo mundo que vem aqui, sem dúvida, se dá bem, porque é uma cidade que abraça, tem trabalho e quem vem para trabalhar, para fazer a diferença, sem dúvida, vai crescer tanto quanto a cidade também. E antes de nós encerrarmos, eu gostaria que você deixasse ou um pensamento ou uma mensagem para os jovens e, logicamente, mais endereçado ao jovem do agronegócio. O que você deixaria como essa mensagem? Olha, para os jovens, num modo geral, eu vejo essa juventude muito perdida hoje nas telas, né? Seja de celular, de tablet, de computador e televisão, né? Então, tem que buscar conhecimento, porque eu sempre digo que a internet ela tem 99% é porcaria, mas aquele 1% a gente pode ver 1 milhão de anos que não explora tudo. Então, é buscar o conhecimento, fazer com que a coisa aconteça. Tenha paciência para você galgar cada degrau
Não queira entrar numa empresa hoje e amanhã já está sentado na cadeira de presidente. Essa é a pressa que está atrapalhando muito a nossa juventude hoje. Eles acham que é fácil ver uma pessoa de sucesso aí com uma certa idade andando com um carro esportivo, um carro de luxo, mas foram quantos anos de trabalho para chegar até ali? Então a gente vê essa pressa hoje dessa juventude e que não sabe esperar o tempo certo, não quer trabalhar no sábado, muitos deles não quer trabalhar uma hora a mais. A gente foi criado trabalhando 12, 14 horas por dia e hoje a minha jornada também não é diferente disso, né? Mas eu não reclamo, é uma coisa que eu gosto de fazer. E para o jovem do meio rural, acreditem no agronegócio, independente daquilo que você faz lá, porque realmente é um trabalho diferenciado. Trabalhar com animal vivo hoje não é para qualquer um, tem que ter amor, né? Porque não são 8 horas por dia, você não consegue tirar férias, você programa uma férias ou uma saída, dá um problema na propriedade, você já não pode mais ir porque é o teu dinheiro que está ali, é o teu resultado que está aí, mas continuem acreditando. O Brasil, da metade do ano passado para cá, se tornou o maior exportador de alimentos do mundo, né? Olha. Então, você sabe o que é isso? É produzir. Ele sempre olha o Brasil com essa segurança alimentar para o mundo. Então, continue acreditando. É árduo, mas vale a pena, porque a melhor qualidade de vida é lá no meio rural. A gente está com a família. Eu tenho saudade de sentar lá na beira do fogão com o pai também, bater aquele papo, que sempre que vai lá a gente faz isso, né? Então, por quê? Porque a gente está num convívio familiar e ali não tem... ali é a verdadeira felicidade. Então, vocês procurem ter tempo para subir na vida, mas dão sempre o seu melhor. Eu sempre digo, faça mais e melhor a cada dia. Hoje eu sou melhor que ontem, mas não tão bom quanto amanhã. Esse é o pensamento que eu deixo para vocês. Ô, Losivânio, agradeço a sua divisão de tantos entretantos aqui conosco, agradeço a sua audiência e espero novamente na próxima quinta-feira, aqui na nossa TV, a TV Concórdia, onde a gente se vê. Tchau, tchau!